O texto-chave da lição dessa semana se encontra no livro de Atos, o capítulo 15 e o verso 11. Ali diz o seguinte: Mas cremos que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos salvos, igual que eles. E quando o texto diz eles, está se referindo aos gentios. Depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, então chegou a hora de poder analisar a questão controversa, aquela questão controversa que havia entre os primeiros cristãos. Era o tema da circuncisão e a salvação. Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 8 e o título da lição dessa semana é O Concílio de Jerusalém. Os textos que estudaremos estão em Atos capítulo 15, o verso 1 até o verso 35. Então prepare seu coração, pegue sua Bíblia, uma caneta e acompanhe esse comentário. Vamos tocar apenas duas questões na lição dessa semana. Em primeiro lugar, vamos falar sobre conversão e circuncisão. E em segundo lugar, vamos falar sobre a reunião em Jerusalém. Vamos ao primeiro assunto, então. Conversão versus circuncisão. A mensagem do Evangelho pode ser apenas resumida em 3 declarações bíblicas que são muito simples. A primeira é que Jesus morreu por nós, levando o castigo dos nossos pecados sobre ele. Isso está em 2 Coríntios 5:21. A segunda é que se Jesus morreu por nossos pecados, então a salvação é pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. E o terceiro assunto é que se a salvação é pela fé, então igualmente está disponível para todos. 2 Coríntios 5:15. Este terceiro ponto, e por implicação os outros dois, tornou-se o grande desafio que Paulo enfrentou ali com alguns dos crentes judeus. Aparentemente o problema que existia na igreja primitiva não era se os gentios podiam herdar um lugar no mundo vindouro, mas se eles poderiam ser recebidos em aquela comunhão da igreja sem passar pela circuncisão. Então a circuncisão chegou a ocupar um lugar central na identidade religiosa e também cultural da vida judaica. E os que defendiam esta prática se opunham ao evangelho que Paulo estava pregando. Eles eram um grupo conhecido como os judaizantes. Nós estudamos isso nas lições passadas. Alguns deles eram fariseus sinceros, convertidos e que reconheciam a Jesus como o Messias, mas ainda achavam que a circuncisão era um meio para poder incluí-los na comunhão da fé. Atos 15:5. O grande problema realmente era que eles estavam misturando dois conceitos básicos: o conceito da aliança e também a circuncisão, e a salvação e a fé. Ser um membro da comunidade da aliança não garantia a salvação. Você pode expandir este conceito ainda mais no livro de Jeremias 4:4. Assim como hoje, ser membro da igreja não garante a salvação. A salvação sempre aconteceu pela fé, enquanto a aliança era um acordo entre Deus e Israel, através do qual o Senhor revelaria através de Israel o seu plano de salvação para todo mundo. Então, esses dois conceitos são completamente diferentes e não podem ser misturados. O segundo assunto é a reunião que aconteceu em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. A atitude da igreja em Antioquia foi realmente exemplar, não lhes parece? Porque eles decidiram consultar a igreja de Jerusalém e poder trabalhar para uma solução conjunta em relação a este tema e que pudesse preservar tanto a integridade do evangelho como a unidade da igreja. Que lindo, né? E então, depois de algum debate e alguns testemunhos compartilhados, então nós encontramos em Atos capítulo 15, dos versos 4 do versos 11, o concílio reconheceu que Deus havia claramente aceitado os gentios. E podemos encontrar no discurso, por exemplo, de Pedro, um forte apoio à mensagem que Paulo estava pregando. Atos 15:11 é o texto que lemos no início. Diz que mas creemos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.
No entanto, o concílio decidiu que os gentios convertidos deveriam abster-se pelo menos de 4 coisas. E nós encontramos estes 4 assuntos: evitar carne sacrificada aos ídolos em rituais paganos. Em segundo lugar, abster-se do consumo de sangue. Em terceiro lugar, abster-se de consumir carne de animais estrangulados, o que isso significava que seu sangue não foi completamente derramado. Em quarto lugar, abster-se de toda forma de imoralidade sexual. Na realidade, esta decisão está registrada no livro de Atos 15, 28, mas reflete as mesmas regras que estavam escritas no livro de Levíticos 17 e 18, onde menciona como os israelitas debieran se relacionar com os estrangeiros, ou especificamente com os estrangeiros que decidiram morar em meio do povo de Israel. Em resumo, se esperava que eles também fossem fiéis a Deus da mesma maneira que os próprios israelitas. Levíticos 22, Ezequiel 14, 6 ao 8. Uma questão muito importante que devemos enfatizar no final desta lição é que o decreto apostólico, que não estava realmente mudando a ordem ética do povo de Deus. Isso é muito importante, Romanos 3:31. Os mandamentos da lei moral permaneceriam firmes, intactos, continuariam sendo uma guia ética e prática para a vida cristã. Algumas implicações ou aplicações ao final do nosso esboço. O fato de pertencer à igreja não garante que sejamos salvos. Pense nisso. É a fé. Em segundo lugar, a salvação sempre foi pela fé. Deus queria oferecer a salvação como uma dádiva, sem mérito humano. E como se adquire a fé? Romanos 10, 17 diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não há como fortalecer a fé sem o estudo fiel da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a missão não consiste em nos excluir do mundo e evitar nos contaminar entrando em contato com os demais. A missão de Deus consiste em nos aproximar do mundo. E em vez de que o mundo nos contamine ou nos contagie, nós somos que devemos contagiar e purificar o mundo com o poder do Evangelho e a graça de Deus. Eu quero te convidar no final desta lição a aproximar-te de alguém nessa semana e você possa ser um instrumento eficaz na transformação dele, ele possa ser transformado pela graça de Deus e Deus possa te usar poderosamente para isso. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, as pessoas que pela graça de Deus possamos ser transformados cada dia e possamos ser uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.